Todo mundo já esperava, mas agora é fato. A delação premiada do senador Delcídio do Amaral, ex-líder do governo no Senado, foi mesmo homologada e é mesmo uma bomba atômica. Bomba que explode para todos os lados, governo, oposição, sobrou para todo mundo. Uma das maiores surpresas foi a menção ao ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Delcídio acusa Mercadante de ter oferecido ajuda a ele em troca de não fechar esse acordo de delação premiada. Vamos começar por aqui, então, hoje. Vamos começar falando com Murilo Salviano, ao vivo em Brasília. Murilo, boa tarde para você. Bom, fica difícil até a gente perguntar o que Delcídio fala, porque ele fala de tudo, né? Exatamente, Leilane. É difícil mesmo dizer. Ao longo da programação da Globo News, a gente veio trazendo detalhes desse acordo de delação premiada. São muitas informações, mais de 200 páginas. E agora, depois da homologação, depois da validação desse acordo de delação premiada, as investigações da Operação Lava Jato ganham aí novos eixos de acordo com as informações prestadas pelo senador Delcídio do Amaral. E assustou o mundo político porque acabou atingindo pessoas importantes no governo da presidente Dilma Rousseff. E esse acordo de delação premiada traz aí 21 termos de colaboração, ou seja, 21 capítulos que detalha crimes que teriam sido praticados no âmbito do Palácio do Planalto, daqui da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Ministério de Minas e Energia e também dentro da Petrobras. E para quem não entende muito bem, a delação premiada é como se fosse um acordo de troca de informação. O investigado dá um pouquinho de informação para os investigadores e, em troca, ele ganha aí um amortecimento, uma redução das penas. No caso do Delcídio do Amaral, esse acordo de delação premiada prevê aí um máximo, um teto de 15 anos de prisão, sendo 2 anos e meio de prisão domiciliar, e Delcídio do Amaral fica obrigado também a prestar 6 meses de serviço comunitário. Delcídio também já se prontificou a devolver R$1,5 milhão aos cofres públicos, que seriam de crimes que ele já teria aí admitido aos investigadores, admitido à Procuradoria-Geral da República. E nessa delação premiada, Delcídio do Amaral acabou atingindo em cheio o Palácio do Planalto. Ele diz o seguinte, ele diz que é indiscutível e inegável a movimentação da presidente Dilma Rousseff e também do ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que agora ocupa o cargo de advogado-geral da União, para tentar soltar executivos que foram presos dentro da Operação Lava Jato. De acordo com Delcídio do Amaral, foram 3 investidas do Palácio do Planalto. Uma delas seria a nomeação de Marcelo Navarro como ministro do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Vamos dar uma olhadinha em detalhes disso? Em um dos trechos, o parlamentar diz que a presidente Dilma teria nomeado o ministro do STJ, Marcelo Navarro, para ajudar a soltar presos pela Operação Lava Jato. Delcídio também diz que, ao contrário do que a presidente afirma, a indicação de Nestor Cerveró para a diretoria financeira da Petrobras teve participação decisiva de Dilma. Delcídio também fala que foi montado um esquema de corrupção nas obras da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, e que a propina vinda dessa obra serviu como contribuição decisiva para as campanhas eleitorais do PT e do PMDB de 2010 e 2014. E essa delação do Delcídio do Amaral também acabou atingindo o ex-presidente Lula. Delcídio do Amaral disse que uma das maiores preocupações que Lula conversava nos bastidores eram as consequências da CPI do CARF. Ele disse que Lula demonstrava preocupação na convocação de Mauro Marcondes e Cristina Maltoni para essa CPI do CARF, e também ele demonstrava preocupação sobre como essas informações poderiam atingir a família dele, mais especificamente os filhos, Luiz Cláudio e também o Fábio Luiz. Delcídio do Amaral também disse que Lula teria conversado com ele para tentar blindar José Carlos Bunlai nas delações premiadas. José Carlos Bunlai é aquele empresário, pecuarista, amigo do ex-presidente Lula, que para os investigadores da Operação Lava Jato já confessou aí ter feito algumas fraudes, como por exemplo na quitação de um empréstimo com o Banco Chaim. E então o Delcídio do Amaral diz que Lula o teria procurado para tentar blindar José Carlos Bunlai em algumas delações premiadas, como no caso de Nestor Cerveró, que é ex-diretor da área internacional da Petrobras, e também no caso de Fernando Soares, conhecido como Fernando Baiano, que é apontado pelos investigadores como um dos operadores do PMDB nesse esquema de corrupção. O PMDB sempre negou participação nesse esquema de corrupção. Vamos então ver detalhes dessa parte que envolve o ex-presidente Lula.
Sobre o ex-presidente Lula, o senador contou que ele pediu expressamente para que Delcídio ajudasse o amigo e pecuarista José Carlos Bunlai, porque o empresário estaria envolvido nas delações de Fernando Baiano e Nestor Cerveró. A primeira remessa da propina, de R$50 mil, foi entregue pelo próprio Delcídio. Além do ex-presidente Lula e da presidente Dilma Rousseff, Delcídio do Amaral também envolveu colegas aqui do Congresso Nacional. Ele afirmou na delação premiada, por exemplo, que Eduardo Cunha, que é o presidente aqui da Câmara dos Deputados, funcionava como, abre aspas, menino de recados, fecha aspas, de André Esteves, que é aquele banqueiro que foi preso também junto com Delcídio do Amaral. E, de acordo com Delcídio, Eduardo Cunha seria esse menino de recados de André Esteves, principalmente em demandas, né, em costuras políticas que envolviam, né, que teriam implicações no BTG Pactual, que é o banco que era administrado pelo André Esteves. Ele também disse nessa delação premiada que houve aí irregularidades na CPMI da Petrobras, aquela comissão mista de inquérito que apurou problemas, né, irregularidades na Petrobras, e evitar a convocação de Léo. Estamos com um problema com o sinal do Murilo. Daqui a pouquinho a gente volta com alguns detalhes. Acho que ele conseguiu voltar. Murilo, só um pouquinho. A gente perdeu um pouquinho o seu sinal, mas pode continuar. A gente perdeu na hora que você estava falando da CPMI da Petrobras. O sinal deu uma falhada, mas já está ok de novo. Pode seguir. Tá certo. Então, Delcídio do Amaral envolve, então, congressistas e ele disse que houve irregularidades na CPMI da Petrobras para evitar a convocação de algumas pessoas investigadas na Operação Lava Jato, como o caso de Léo Pinheiro, Júlio Camargo e Ricardo Pessoa. E nesse acordo de delação premiada, Delcídio do Amaral também diz que ele teve conhecimento de um grande esquema de corrupção em Furnas e é aí que ele coloca Aécio Neves na jogada. Ele diz que o operador desse esquema em Furnas era Dimas Toledo, que atendia interesses do PP, o Partido Progressista, o PT, o Partido dos Trabalhadores, e também o PSDB. E ele disse que num voo em 2005 com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Lula teria perguntado a ele, a Delcídio, quem era Dimas Toledo, quais informações ele tinha sobre Dimas. E Delcídio teria dito a Lula que Dimas era uma pessoa ligada ao setor energético. E então Lula teria dito a Delcídio do Amaral, de acordo com Delcídio, abre aspas, é porque o Janene veio me pedir pela permanência dele. Depois o Aécio e até o PT, que era contra e já virou a favor da permanência dele. Deve estar roubando muito, fecha aspas. Essa teria sido a declaração do ex-presidente Lula para Delcídio do Amaral nesse voo em 2005 para Campinas. Vamos então dar uma olhadinha como é que Aécio Neves é citado nesse esquema, nessa delação de Delcídio do Amaral. Delcídio disse que teve conhecimento de um grande esquema de corrupção montado em Furnas e que Dimas Toledo era o operador do PSDB neste esquema. O delator não soube dizer quem eram todos os beneficiários do esquema, mas que, sem dúvida, um deles era o senador Aécio Neves. Bom, e como você disse, Leilane, essa delação premiada causou aí um furor aqui em Brasília porque acabou atingindo um dos braços direitos da presidente Dilma Rousseff, que é o ministro da Educação, Aloísio Mercadante. Além desse acordo de delação premiada, Delcídio do Amaral, ele entregou à Procuradoria-Geral da República uma gravação de duas conversas que um assessor do Aloísio Mercadante teve que o ministro Aloísio Mercadante teve com um dos assessores de Delcídio do Amaral. E foi esse assessor que teria gravado a conversa. Delcídio do Amaral diz acreditar que Mercadante teria agido como emissário da presidente Dilma Rousseff. Também disse que Mercadante teria indicado para Delcídio do Amaral não fornecer informações aos investigadores da Operação Lava Jato, ao Ministério Público, sobre esse esquema de corrupção da Petrobras. E Delcídio do Amaral também afirma que Mercadante teria oferecido uma ajuda para que Delcídio do Amaral conseguisse se defender nesse esquema de corrupção da Petrobras. A gente teve acesso também aos áudios, a essa gravação que foi feita pelo assessor do Delcídio do Amaral, Eduardo Marzagão, nessas duas conversas que teve com o ministro Aloísio Mercadante, atual ministro da Educação. Vamos ouvir. Você veja que precisa que eu possa perguntar. Tá? O resto ele faz o que ele fizesse. Ele sabe que nunca fiz nada errado com ele. Então não estou preocupado com isso. E também não estou preocupado com a questão solar. Faz o que ele quiser para fazer.
Eu estou te chamando aqui por razões objetivas. Nessas horas todo mundo corre e o cara fica com a brocha na mão segurando o rojão. E ele estava tentando ajudar, estava tentando reverter as coisas, eu acho que ele ficou muito nervoso com o processo e se atrapalhou. Mas não tem o tamanho desse barulho que fizeram. Eu acho que eu devia esperar, eu não fazer nenhum movimento precipitado, porque eles vão fazer movimento errado. Deixar baixar poeira, que vai sair, a confusão é muito grande no país. Entendeu? Ele não ser um agente que desestabilize tudo, porque senão vai sobrar uma responsabilidade para ele monumental. Entendeu? E quem não pede reconsideração ao Senado? Analisa regimentalmente se o Senado não tem como se pronunciar. Ministro, Contra política, tudo pode. Ou não justifica mais a prisão temporária dele. E pedir a reconsideração pelo plenário do Senado, para que o Senado faça uma moção junto ao Supremo para dizer que não compete, que ele ainda é um senador e tal, que ele possa responder, se defender, inclusive, no processo do Senado, etc. E vai por aí.